Segunda-feira, 5 de janeiro, e você confere no seu Jornal da Rede. Nicolás Maduro é preso por tropas americanas e levado para Nova York. Um fenômeno impressionante se formou no mar em Paraty e surpreendeu banhistas. Chuva no litoral provocaram estragos e deixaram dezenas de pessoas fora de suas casas. Crise hídrica no Alto Tietê fechou o mês de dezembro com apenas 19,9% de sua capacidade. Tem seu Resenha na Rede com Lucas trazendo atualizações do mundo do esporte. Está no ar o seu Jornal da Rede. O mundo reage à prisão histórica de Nicolás Maduro. O líder venezuelano foi capturado em uma operação militar dos Estados Unidos na madrugada de sábado. Vocês com certeza já viram muito sobre o assunto, a gente está trazendo várias atualizações para vocês. A ação foi autorizada pelo presidente Donald Trump à meia-noite e 46 no horário de Brasília, tá? Cerca de 150 aeronaves participaram da ofensiva. Jatos de guerra e drones atacaram instalações militares e a rede elétrica de Caracas. Com a capital no escuro, helicópteros da Força Delta invadiram o Forte Tiuna às 3h01 da manhã. Após uma troca de tiros com a guarda presidencial, os soldados americanos capturaram Maduro logo antes dele fechar a porta de um bunker. O ex-presidente e a esposa, Cília Flores, foram levados de helicóptero até um navio de guerra e depois para um centro de detenção em Nova York. Fontes internacionais indicam que ao menos 40 pessoas morreram no ataque, incluindo 32 cidadãos cubanos. Em Manhattan, Maduro responderá por conspiração para narcoterrorismo, tráfico de cocaína e posse de armas pesadas. Donald Trump afirmou que as empresas americanas vão retornar ao território venezuelano para explorar a maior reserva de petróleo do mundo. Ainda afirmou que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela de forma interina até uma transição de poder. No entanto, o secretário de Estado, Marco Rubio, adotou um tom ali mais cauteloso, né? Ele disse que os americanos não vão governar o país no dia a dia. A estratégia seria usar o bloqueio do petróleo para pressionar por mudanças políticas e combater o tráfico. A reação internacional foi imediata. A China e a Coreia do Norte, por exemplo, condenaram a ação e exigiram a libertação de Maduro, classificando o ato como uma violação de soberania. O Papa Leão XIV também manifestou preocupação e defendeu que a Venezuela continue sendo um país independente. No Brasil, por exemplo, o presidente Lula condenou também o ataque numa nota oficial, classificando a operação como uma afronta gravíssima à soberania internacional. Diante da crise, o país pode assumir um papel econômico estratégico. O ex-presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, afirmou que o Brasil deve servir como um backup para a China no fornecimento de petróleo. O pré-sal brasileiro aparece como principal alternativa de estabilidade para o mercado asiático. A instabilidade geopolítica provocou uma corrida dos ativos de segurança no mercado financeiro. Hoje, o ouro subiu mais de 2%, atingindo o maior patamar em uma semana. Já a prata disparou mais de 5% e alcançou um novo recorde histórico, sendo cotada a 74,8 dólares. Enquanto isso, o preço do petróleo segue volátil, com o tipo Brent sendo negociado próximo de 60 dólares o barril. Nicolás Maduro estava no poder desde 2013. Ele consolidou um regime marcado por repressão e uma grave crise econômica, usando pesados investimentos em propaganda para reforçar sua imagem. Enquanto a presidente em exercício da Venezuela, Delcy Rodrigues, pede o fim das hostilidades, o mundo aguarda os próximos passos. Agora a Venezuela vive a expectativa de uma transição política, enquanto o caso segue para a justiça americana. A gente vai seguir atualizando bastante vocês, porque assim, a presidente em exercício, Delcy, e olha, para corrigir, muita gente fala Delcy, o correto é Delcy, hein? Aprendendo aqui no jornal também. Ela é a presidente ela era vice do Maduro, é diferente daqui no Brasil. Aqui você elege o pacote, presidente e vice. No caso da Venezuela, não. O presidente foi eleito, ele escolhe a vice, então ela segue ali uma linha de raciocínio dele.
Porém, a gente vai ver como que ela vai ali seguir com os países, principalmente com os Estados Unidos, para uma possível ali concordata, né? Como que vai ficar para o país poder prosperar. A gente vê uma Venezuela que tem muitos problemas econômicos e agora vai ficar sem esse norte, né? Então, a presidente em exercício tem um grande desafio aí pela frente. Donald Trump mostrou ali que, na verdade, a democracia é o segundo plano, né? Os planos deles são outros. Muitos países ali gostaram que Maduro foi preso, mas criticam ou preferem não opinar por causa do jeito que os Estados Unidos chegou na Venezuela. Enfim, a gente vai ter muita atualização para falar para vocês, né? Agora vamos vir aqui para o Brasil. Uma nova tecnologia está ajudando a combater a epidemia da distração nas estradas brasileiras. A inteligência artificial agora consegue flagrar em tempo real motoristas sem cinto de segurança ou usando celular ao volante. Nossa, quanta gente vai ser pega aí, hein? Segundo especialistas, dirigir digitando mensagens aumenta drasticamente o risco de acidentes graves. A tecnologia utiliza câmeras de alta definição instalada em pontos estratégicos das rodovias. O equipamento consegue identificar detalhes mesmo com veículos a 300 km por hora, por exemplo, operando durante o dia e a noite sem interferência de reflexos. É um grande desafio porque antes, com o telefone, o celular, o pessoal usava para falar. Então, tem aquele Bluetooth que você consegue falar enquanto você dirige usando as duas mãos normais ao volante. Quando você pega para falar, você geralmente usa uma mão. Agora o pessoal tem usado as duas para digitar rapidamente, para enviar algum arquivo, alguma coisa. Está um grande desafio, gerando muitos acidentes, né, no trânsito. O sistema foi treinado para analisar as imagens e sinalizar automaticamente essas infrações. Após o flagrante da máquina, um agente humano sempre verifica a imagem para confirmar o registro antes de aplicar a multa. Em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, o sistema já registrou mais de 20 mil infrações em apenas 5 meses. Nossa, é muita infração. O impacto na segurança foi imediato, com uma redução de 30% no número de acidentes nas áreas monitoradas, porque vai pegar no bolso aí do motorista. O perigo do celular é alarmante. Segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, ler uma mensagem a 80 km por hora equivale, gente, a dirigir 100 metros totalmente às cegas. Além dos radares, drones também estão sendo usados para combater quem tenta burlar a lei seca. As imagens aéreas flagram motoristas trocando de lugar com passageiros ou fugindo pela contramão. A Polícia Rodoviária Federal reforça que o objetivo é mudar o comportamento dos condutores para preservar vidas. Agora a gente vai falar de um fenômeno impressionante que surpreendeu banhistas e moradores na praia de Martim de Sá, em Paraty, no Rio de Janeiro. Uma tromba d'água se formou no mar na manhã de domingo e o registro ganhou as redes sociais, o pessoal achando que era tornado, gente. O vórtice de vento permaneceu visível por cerca de 2 minutos antes de se dissipar rapidamente. Apesar do impacto visual, a Prefeitura informou que não houveram feridos nem danos a embarcações ou estruturas próximas. A tromba d'água é um fenômeno semelhante a um tornado, mas que se forma sobre a água e costuma ter menor intensidade. Segundo especialistas, essa ocorrência é comum em regiões tropicais quando há muita umidade e calor. Embora não tenha causado estragos dessa vez, a recomendação é que barcos e banhistas mantenham distância segura ao avistarem o fenômeno. A Defesa Civil de Paraty continua monitorando as condições do tempo na região. Condições, olha, se formando aí diferentes por causa do clima, do efeito estufa, de tudo, gente. Os novos normais estão afetando todo mundo. Ainda falando sobre meio ambiente, as fortes chuvas que atingiram a Baixada Santista e o Vale do Ribeira nesse domingo provocaram estragos e deixaram dezenas de pessoas fora de casa. Ao todo, 42 pessoas estão desabrigadas nas cidades de Mongaguá e Peruíbe. Em Cubatão, o rio Pilões transbordou e atingiu 9 casas, mas as famílias já puderam retornar após a água baixar. Em Mongaguá, a Defesa Civil precisou de botes do Corpo de Bombeiros para resgatar moradores ilhados em áreas alagadas. 30 pessoas foram levadas para um abrigo instalado em um ginásio municipal. Já em Peruíbe, uma família de turistas também precisou ser removida do bote no bairro Quaraguava. No Vale do Ribeira, os ventos chegaram a 52 km por hora. Em Juquiá, uma casa desabou e um morador ficou ferido com escoriações. Em Periqueiraçu,
quedas de árvores chegaram a interditar a rodovia Ivo Zanella, que já foi liberada pelo DR. As cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande estão em estado de observação devido a pontos de alagamento que afetam o trânsito. A Defesa Civil Estadual alerta que o sistema frontal continua atuando e há risco de novos deslizamentos de terra em áreas de encosta. A orientação é que os moradores fiquem atentos aos sinais de instabilidade nos terrenos. O tráfego no trecho de serra da rodovia Mogi-Bertioga foi liberado nos dois sentidos no fim da tarde desse domingo. Muita gente pegou um susto aí falando que, nossa, Mogi-Bertioga chegou a ficar interditada. Muita gente voltando, olha, o feriado foi longo para todo mundo que resolveu sair de casa, né? A via estava interditada desde cedo por segurança após o volume de chuva atingir 200 milímetros em 72 horas. A liberação ocorreu às 5h05 da tarde por meio de comboios. De acordo com a concessionária Novo Litoral, a operação entre o quilômetro 77 e 92 ocorre com uma faixa liberada para cada sentido. A passagem é permitida para carros, motos e ônibus, mas o tráfego de caminhões segue proibido na região. Durante o período de interdição, foi registrado um pequeno deslizamento de terra no quilômetro 89, mas a equipe de limpeza liberou a pista rapidamente. Logo após a reabertura parcial, um carro com 4 pessoas capotou no quilômetro 78. Apesar do susto, todos os ocupantes saíram ilesos e recusaram atendimento médico. A concessionária espera que 2,8 milhões de veículos utilizem a rodovia até hoje. Motoristas devem ficar atentos ao sistema de pedágio sem paradas, o Free Flow, que tem tarifa de R$ 6,95 para pesar um pouquinho no bolso. Agora, um fato curioso. Diante do caos nas estradas nesse verão, um ultramaratonista decidiu literalmente fugir do congestionamento. Gente, se a moda pega, pelo menos a saúde de todo mundo vai ficar em dia, hein? Olha, eu vou explicar para vocês. O fuzileiro naval Gustavo Henrique de Ângelo, de 27 anos, viralizou nas redes sociais ao abandonar o carro da família na rodovia Mogi-Bertioga para seguir a pé até o litoral. Ele percorreu apenas 4 km em 40 minutos quando percebeu que chegaria mais rápido se fosse correndo. O vídeo da aventura já acumula 1,5 milhão de visualizações. Gustavo saiu do quilômetro 77 no início da Serra do Mar e correu 24 quilômetros até a porta de casa na Riviera de São Lourenço. O atleta levou 2 horas e 10 minutos no percurso e quase chegou junto com os pais que seguiram no carro. A vontade de sair do veículo quando o trânsito está parado é comum, mas para Gustavo isso faz parte do treino. Ele é atleta federado e já chegou a correr 105 quilômetros em uma única prova de 12 horas. Na volta, o ultramaratonista já avisou, se encontrar a Mogi-Bertioga travada novamente, pretende subir a serra correndo. Gente, isso aí vai ser muito legal, né? Olha, eu, por exemplo, falando uma experiência pessoal, levei quase 5 horas de Aparecida do Norte até a cidade de Suzano. Então, daria para ter chegado correndo, acho que até mais rápido, né? Agora vamos falar do próximo bloco, a crise hídrica no Alto Tietê, gente. E tem mais coisa para você. Um PM recupera a carga de ar-condicionado avaliada em R$ 150 mil em Arujá. Fica aí que a gente já volta com o seu Jornal da Rede. Não sai daí, viu? Ó, é rapidinho. Nós estamos na Praça João Pessoa, aqui em Suzano, para conversar com pessoas sobre um tema muito importante, que é a doação de sangue. Você sabia que a maioria dos brasileiros não conhecem o próprio tipo sanguíneo ou nunca doou? Hoje vamos descobrir quantas pessoas sabem sobre esse gesto que salva vidas e aproveitar para esclarecer algumas dúvidas. Então vamos lá? Nós estamos aqui com o Otoniel. Ele não é doador por conta de uma cirurgia que ele fez, mas ele sabe, não é, seu Otoniel, da importância, né, de doar sangue. Verdade, é importante, muito importante, porque uma cirurgia que eu fiz lá no Hospital Dr. Arnaldo, recebi bolsa de sangue, apesar que se eu pudesse doar sangue, eu doava, apesar que eu não posso doar sangue. Isso é que é importante, né? Eu recebi umas 3 a 4 bolsas de sangue e sobrevivi. Se você quiser doar sangue, vai doar sangue sim, porque é muito importante para salvar vidas. E você sabe que de quanto em quanto tempo que você pode doar sangue?
Para as mulheres é de cada 3 meses, e dos homens a cada 2 meses. Então vem doar, né, seu Antoniel? Vem doar. Hoje eu estou aqui com a Iraci. Iraci, bom dia. Bom dia. Você sabe qual que é o seu tipo sanguíneo? Sei, sim. Maravilha. E você já doou sangue? Já doei sangue, sim. O que te motivou a doar sangue? O que me motivou foi a extrema importância, né, de salvar, porque a gente sabe que quando a gente doa sangue, tem muita gente precisando e eles pedem todos os dias, né, para as pessoas fazerem uma doação. O banco de sangue, ele se encontra muito baixo e tem muitas pessoas precisando. E a sua experiência em doar sangue foi tranquila? Foi ótima. Que maravilha. Você voltaria a doar sangue? Com certeza. Iraci, você sabia que a cada doação você pode salvar até 4 pessoas? Sim. Então vem doar sangue, Vem doar sangue. Se você tem interesse em doar sangue, procure uma das nossas unidades em Suzano ou Mogi das Cruzes e faça parte também desta corrente de solidariedade. Hemocentro Transfusão. Doe sangue, doe vida. As fraldas são fabricadas com matéria-prima de fornecedores qualificados. E agora mais uma novidade para você da Guto Baby. Agora, as fraldas Guto Baby são produzidas pela GBI e eu vou te apresentar essa indústria. A fralda que combina praticidade e conforto. Detalhe que cabe no seu bolso, com fita que gruda e desgruda sempre que você precisar. Ela facilita o dia a dia dos pais e tem uma alta absorção que mantém o bebê sequinho por muito mais tempo, garantindo bem-estar e liberdade para brincar. A fralda GBI tem um toque macio que proporciona bem-estar maior para o seu bebê, um alto poder de absorção e tem uma durabilidade maior no seu tempo de uso. As fraldas têm fita tape tipo feltro, que facilita a abertura das fraldas várias vezes para facilitar a vida da mamãe e economizando ao mesmo tempo. São vários tamanhos para atender às necessidades do seu bebê e da mamãe. E todo esse processo que vocês viram são fabricados com matéria-prima de fornecedores qualificados. E essa foi mais uma novidade da Guto Baby para vocês. E eu volto com o seu Jornal da Rede falando da crise hídrica no Alto Tietê. Olha só, o sistema produtor da região, o SPAT, fechou o mês de dezembro com apenas 19,9% de sua capacidade. É muito pouco, né? É o menor volume registrado desde a crise hídrica de 2014, 11 anos atrás. 12 anos, na verdade. Segundo dados da Sabesp mesmo, esse índice atual está muito abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, quando o sistema operava com 37,9. A queda do nível dos reservatórios é reflexo da falta de chuvas na região. Em dezembro, o volume de chuva foi de 148,7 milímetros, o que representa apenas 83,8% da média histórica esperada. O sistema é formado por 5 represas localizadas entre Suzano e Salesópolis, que abastecem mais de 4,5 milhões de pessoas na Grande São Paulo. Todas as represas do conjunto terminaram o ano operando abaixo desse índice registrado de 2024. Atualmente, apenas as represas de Biritiba e Ponte Nova estão acima dos 20% de capacidade. A Sabesp segue monitorando a situação, mas o histórico de quedas constantes desde abril acende o alerta para o consumo consciente de água na região. E uma intensa mobilização da Polícia Militar chamou a atenção de quem estava no centro de Suzano na manhã de domingo. A operação terminou com a prisão de um homem logo após um roubo num mercado localizado na rua Baruel, o famoso Oxo. Após o crime, o suspeito tentou fugir por um quarteirão que concentra casas e comércios, buscando esconderijo dos agentes. Equipes da PM e da Guarda Civil Municipal fizeram um cerco por terra, enquanto o helicóptero Águia foi acionado para dar apoio aéreo. Muita gente ficou assustada com esse helicóptero, a gente teve várias filmagens, enfim, o helicóptero fez aí barulho na região do centro de Suzano. A aeronave auxiliou no monitoramento da área e no direcionamento das viaturas no solo. Com a visibilidade ampliada, lógico, as forças de segurança localizaram e prenderam o indivíduo em flagrante. O caso foi registrado na Delegacia Central de Suzano, onde o preso permanece à disposição da Justiça.
Ainda na cidade, para os suzanenses, a Secretaria do Meio Ambiente reforça o alerta sobre a utilização correta dos ecopontos na cidade. O descarte de materiais fora do horário de atendimento do lado externo das unidades é irregular, gente. Pode resultar em multa por crime ambiental. Você descartar fora é como se descartasse na rua. As irregularidades têm sido registradas com maior frequência no Ecoponto Jaguari, no Miguel Badra, durante os fins de semana. Essa é a única unidade que abre aos sábados, das 8 ao meio-dia. As outras 4, localizadas no Parque Maria Helena, Vila Figueira, Dona Benta e Cidade Boa Vista, funcionam apenas de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. Nos ecopontos, a população pode descartar resíduos da construção civil, eletroeletrônicos, óleos de cozinha e materiais recicláveis. A unidade da Cidade Boa Vista também recebe pneus de forma exclusiva. A Prefeitura lembra que os locais contam com monitoramento por vídeo e apoio da GCM. Denúncias de descarte irregular podem ser feitas pela ouvidoria pelo telefone 0800 744 2007. A PM recuperou uma carga de ar-condicionado avaliada em R$150 mil em Arujá. O pessoal está com tanto calor que está roubando ar-condicionado, gente. Olha só que coisa. Quase 200 aparelhos haviam sido roubados em Guarulhos, onde o motorista e o ajudante foram feitos reféns. Após liberarem as vítimas, os criminosos seguiram para o município vizinho. O caminhão foi localizado vazio na divisa entre as duas cidades. O rastreador do veículo indicou que ele ficou estacionado por 30 minutos no Parque Rodrigo Barreto. No endereço indicado, os policiais encontraram as caixas dos aparelhos escondidas em uma construção. Um homem que se identificou como responsável pelo terreno foi preso por receptação. Durante a ação, a polícia também apreendeu um adolescente que tentou fugir do local e com ele foram encontradas porções de maconha, cocaína, crack e lança-perfume. Segundo os policiais, o jovem não tem envolvimento direto com o roubo da carga, mas foi apreendido por tráfico de drogas. Acabou se juntando aí um monte de crime, né? O caminhão passará por perícia e o caso segue sendo registrado na delegacia de Arujá. Vamos começar agora com a previsão do tempo aí da semana. Hoje o dia amanheceu nublado e tempo fresco. À tarde a gente teve uma leve queda na temperatura, mas sem chuva. Vamos ver como fica para terça-feira o nosso tempo, hein? O dia amanhece parcialmente nublado, à tarde as temperaturas tendem a subir com possibilidade de chuva em alguns pontos da região. Em Suzana, a mínima será de 16 graus e a máxima chega a 27. E em Guarulhos, o cenário se mantém com mínima de 16 e máxima de 28 graus. E no próximo bloco tem um Resenha na Rede com atualizações do mundo do esporte com Lucas Barreiros. Fica aí que o seu Jornal da Rede volta já já, tem até falando da Copa Júnior São Paulo 2026 com o nosso correspondente Herrera, que vai falar com o jogador lá de Guarulhos. Fica aí já já e o Lucas está de volta. Do Alto Tietê e Guarulhos. O seu marketing simplesmente não pode parar nesse final de ano. Quer o máximo de visibilidade? A Rede Alto Tietê é a emissora que mais cresce na região. A sua chance de estourar nas vendas está aqui, no canal 527 da Claro e também no YouTube. Chegando nas 12 cidades do Alto Tietê e em Guarulhos. E não é só uma propaganda rápida não, é visibilidade total. O seu comercial vai ao ar mais de 10 vezes por dia. Sim, 10! O pacote é incrível. Reserve agora o seu espaço nos próximos 3 meses. Natal, festas e também o início do ano novo. É tráfego de clientes garantido na TV pela Claro e também nas redes sociais. Não fique para trás, o seu sucesso é a nossa audiência. Anuncie na Rede Alto Tietê. Ligue e se informe. Vamos fechar esse ano no topo. Quem é Santa Rita de Cássia? Nascida na Itália com o nome de Margherita Ferilotti, nascida na cidade de Roccaporena, na Itália, em 1381, foi uma freira agostiniana da Itália. Após a morte de seu marido, ela se juntou a uma pequena comunidade de freiras que mais tarde se tornaram agostinianas, onde era conhecida tanto por praticar a mortificação da carne, quanto pela eficácia de suas orações. Vários milagres são atribuídos à sua intercessão e ela é retratada com uma ferida sangrando na testa, que seria a chaga que recebeu de Jesus da coroa de espinhos. 5 meses antes da morte de Santa Rita, um dia de inverno com a temperatura gelada e um manto de neve que cobria tudo, uma parente a foi visitar e antes de ir embora,
perguntou a Santa Rita se ela desejava alguma coisa. Rita respondeu que teria o desejo de uma rosa da sua horta. A parente foi até lá e grande foi a sua surpresa quando viu uma belíssima rosa em pleno inverno. A acolheu e a levou a Rita. Assim, Santa Rita foi denominada a Santa das Rosas e das Causas Impossíveis. Ela morreu em 22 de maio de 1457. O corpo de Santa Rita, que permanece incorrupto, ou seja, não mumificado, ao longo dos 568 anos, é venerado hoje no Santuário de Cássia. Muitas pessoas do mundo todo visitam seu túmulo. O corpo está coberto pelo hábito agostiniano costurado pelas freiras do mosteiro e colocado numa caixa no interior da capela, de estilo neobizantino, onde todos podem ver. E é assim que se encontra também esta réplica do corpo da santa nesta paróquia de Suzano, para que as pessoas possam vir, visitar e aproveitar para fazer seus pedidos. Venha você também conhecer a imagem da Santa das Causas Impossíveis. Fala pessoal, seu Resenha na Rede está no ar pela primeira vez em 2026. Um feliz ano novo a todos que estão nos acompanhando. E olha só, vamos começar já falando do nosso vôlei, do nosso basquete, porque desde aquela vitória do Suzano Vôlei, que aconteceu no dia 20 de dezembro, ainda no último jogo do ano, a equipe venceu a Academia do Vôlei por 3-7-1. O time vem visando essa retomada da temporada e olha, já tem data para voltar à quadra nesse ano, nesse janeirão aqui de 2026. Suzano volta à quadra às 9 da noite no próximo sábado em confronto contra o São José, válido pela Superliga. Então, Suzano tenta encaixar uma sequência de vitórias depois de um tempo complicado nessa Superliga de vôlei, né? Perdeu para os times visitantes ali, ou melhor, perdeu para os times de Minas Gerais e agora vem tentando retomar a boa fase e retomar essa sequência de vitórias importante para permanecer bem na tabela. E olha, falando em vitórias, o Mogi viveu um momento especial no último jogo de 2025, mas o basquete foi apenas parte do espetáculo. No dia 29 de dezembro, com o Gão lotado, o Mogi Basquete venceu o Caxias do Sul por 71-56. A partida marcou o último jogo do primeiro turno e do ano do NBB Caixa. E a noite ficou na história do clube com homenagens ao maior ídolo mogiano, Chamel, que teve a camisa 24 aposentada pela equipe. E assim como o Suzano, o próximo compromisso do Mogi, o primeiro de 2026, será no sábado, dia 10, às 5 da tarde, contra o Minas. Então, a equipe mogiana, que ocupa a 9ª colocação, vai enfrentar os mineiros, que são os terceiros colocados do NBB Caixa. A gente segue acompanhando, atualizando aqui tudo certinho para vocês. E agora é hora de passar para o futebol, é hora de falar de Copinha. Nesse fim de semana, Corinthians, Santos e São Paulo estrearam vencendo na competição. Corinthians venceu por 1-0 com um gol de cobertura anotado pelo atacante Favela. Já o Peixe atropelou o Real Brasília por 3-0, com 2 gols de Matheus Xavier e um de Pedro Assis, garoto Matheus Xavier, que caiu nas graças da torcida depois desse jogo. Já o tricolor, atual campeão da competição, venceu os sergipanos do Maurinense por 2-0, com gol olímpico de TT e depois Paulinho de cabeça fechando a conta para a equipe do São Paulo. Vocês estrearam, mas o Palmeiras estreia na competição ainda nessa segunda-feira, então a gente segue atualizando vocês. E olha só, falando dos times da região, tivemos estreias com triunfos também para o União Mogi e para o Itaquá Atlético Clube. Os mogianos venceram Confiança por 2-0, enquanto o IAC bateu o Juventude do Maranhão pelo mesmo placar. Já o representante de Guarulhos na Copa São Paulo de Futebol Júnior também estreou com o pé direito. A Associação Atlética Flamengo venceu o Rio Branco do Espírito Santo por 1-0 nesse sábado com um gol de Raul. Com o resultado, o time assumiu a liderança isolada do grupo 28, com 3 pontos. E o Flamenguinho pode garantir a classificação antecipada já nesta terça-feira, dia 6. E o desafio será contra o Capivariano, 12h45, no estádio Antônio Soares de Oliveira. Caso o time de Guarulhos vença e o Vitória não perca para o Rio Branco no jogo das 15 horas, a vaga na próxima fase estará carimbada. Herrera esteve no jogo e conversou com Raul e Hugo, volante da equipe. Confere aí. Primeiro jogo do ano, primeira vitória e gol do Raul.
Raul, a emoção do gol, essa primeira vitória na estreia. Muito gratificante, né? Por todo o trabalho da equipe, por tudo que a gente vem construindo. Graças a Deus fui abençoado com um gol e é isso, vamos para cima. E agora o que esperar do jogo de terça-feira contra o Capivariano? Esperar mais uma vitória, né? Vamos com tudo. A gente está preparado, mais que preparado. Hugo, fala um pouco dessa estreia, vitória importante contra uma ótima equipe. Fala um pouquinho aí do jogo pra gente. Então, é um jogo muito difícil, a estreia é sempre mais emocionante, assim, a estreia é difícil. É claro que a gente veio muito focado e muito preparado para esse primeiro jogo. Graças a Deus conseguimos sair com a vitória, sair com os 3 pontos, que é muito importante numa estreia. E o que esperar agora, Capivariano na terça-feira, um adversário já conhecido do Campeonato Paulista. E o que esperar do Flamengo do Paulista para esse jogo agora da Copinha de terça-feira? Sabemos também que o Capivariano é uma equipe muito difícil, enfrentamos eles no Paulista, como você disse, mas a gente está muito bem preparado e com certeza a gente vai com força máxima para conseguir os 3 pontos. E o que pode esperar da gente é que a gente vai continuar desse mesmo jeito, entregando tudo que a gente tem, com garra e força. Nunca vai faltar entrega nossa e vamos até o final para fazer uma excelente Copinha novamente. E a Copinha 2026 conta com 128 equipes divididas em 32 sedes por todo o estado. Em Guarulhos, a torcida segue na expectativa para apoiar o time da casa no Jardim Tranquilidade. O confronto contra o Capivariano é decisivo para as pretensões do rubro-negro guarulhense na maior competição de base do país. E agora, deixando um pouco de lado os futuros craques para falar dos elencos principais. Os gigantes paulistas têm se movimentado no mercado. O Corinthians tem um novo executivo de futebol. Marcelo Paz deixou o Fortaleza e rumou ao Timão para substituir Fabinho Soldado. E, inclusive, teve papel importante na negociação pela rescisão de Fagner, que permanecerá em definitivo no Cruzeiro. No momento, jogadores ainda não foram contratados, Timão tentando resolver aquela questão do transfer ban. Enquanto isso, o rival Palmeiras contratou o Marlon Freitas, ex-capitão do Botafogo. E o São Paulo, que já havia acertado a chegada de Danielzinho, contratou o goleiro paraguaio Carlos Coronel, que estava na MLS. Já o Santos, para além de encaminhar a permanência de Neymar, acertou o retorno de Gabigol por empréstimo. O atacante foi apresentado no time da Vila Belmiro nesta segunda-feira. Então, seguimos acompanhando essas movimentações do mercado de transferências e, além disso, os resultados da Copa São Paulo de Futebol Júnior, também do Mogi Basquete e do Suzano Vôlei. Já sabe, todas as informações dos seus times favoritos você encontra aqui na Rede Auto Tietê. A gente se encontra na próxima quinta-feira. Até mais!